Nosso tema hoje é doação de órgãos. Nós estamos recebendo o Felipe Moreira, que é membro da Comissão de Doação de Órgãos do Hospital Regional do Vale do Paraíba. Você nem imagina quanta gente se mobiliza quando há uma morte cerebral que viabiliza alguns órgãos para transplante. E nós vínhamos falando, Felipe, sobre essa coisa do órgão viver em apartado do corpo humano, né? Porque tira o coração, tira o pulmão, tira o rim, tira tudo, pele, né? Também Sim. faz-se doação de pele. E como é que esses órgãos continuam funcionando, batendo com as suas operações fora do corpo humano por um período de tempo, né? Nesse Brasil continental, que às vezes a gente leva mais de 4 horas para atravessar o país, o doador está lá nos confins do Acre, esperando lá a chance da operação, tem uma logística bastante forte. Eu queria que você falasse sobre isso para o pessoal de casa entender. Quando nós temos a doação e as equipes, elas vêm até os hospitais onde tem o doador, no caso, o hospital regional, fazem a cirurgia de captação, eles acondicionam esses órgãos que nós chamamos de tempo de isquemia fria. Ele está condicionado no gelo e dentro do órgão tem líquido de preservação que é para manter esse órgão com condições de ser transplantado. No entanto, cada órgão tem um tempo. E esse tempo é o tempo que ele precisa novamente estar funcionando, sendo irrigado por sangue dentro de um organismo. É claro que quando nós falamos de órgãos torácicos, esse tempo é um tempo menor, de 4 horas, no máximo 6 horas, para esse órgão estar realmente funcionando e sendo irrigado por sangue. Coração, fígado... Coração e pulmão. E pulmão. O fígado tem um tempo um pouco maior, o rim tem um tempo maior. Então, são órgãos que você precisa, além da doação, ter uma logística muito bem formada, muito bem elaborada, para que dê tempo do órgão que foi doado, ele chegue até o local onde vai ser transplantado, dentro daquela margem de tempo para ele voltar a funcionar. Aqui nós temos o CAVEX, né, que é a aviação do Exército, tem a Polícia Militar, que também presta apoio para esses transportes. Sim, a Polícia Militar e as Forças Armadas, né, a questão da Polícia... Da Força Aérea, perdão, eles ajudam demais. Eles estão constantemente proporcionando com que essa logística seja encurtada. Então, são os grandes parceiros que fazem com que a possibilidade do órgão doado chegue até o paciente a ser transplantado. A produção me lembra de um episódio que marcou aqui o estado de São Paulo, né? Que uma senhora que estava indo para a doação ficou presa no trânsito e o helicóptero Águia pousou no meio da Dutra, parece. Foi um caso em São Paulo, quando nós tivemos ali a questão de chuvas e enchentes, uma pessoa que estava indo para ser transplantada não conseguiria chegar por causa do trânsito, e ali teve a participação então do Águia, que proporcionou que essa paciente chegasse até o hospital onde seria transplantada. Agora, a gente precisa falar também sobre esse receio que a população tem de encurtar a vida, né? Sim. Não acontece. Não. 3 pessoas, 3 médicos... É importantíssimo a gente frisar isso, porque são 3 médicos habilitados, capacitados para fazer os exames. Eles ficam lá no regional o tempo todo? 2 são médicos, né? Na verdade, é um conjunto de médicos, mas 2 dos exames são feitos pelos médicos da instituição, sendo que um deles é feito por um médico neurologista, e o terceiro é um neurologista que vem de fora para fazer o exame de imagem e aí confirmar a morte encefálica. Eles não se comunicam? Eles conversam, eles discutem o caso, eles avaliam as imagens e, além de tudo, tem os próprios exames feitos com o paciente, que mostram que ele já não responde mais a estímulos básicos, ele não acorda após sedação, e reflexos que são básicos do organismo, como o reflexo de respirar, por exemplo. A pessoa em morte encefálica, ela não apresenta mais a capacidade de respirar sozinha. Ô Felipe, eu tenho a impressão que muita gente deixa já destinada essa questão, já avisa os parentes, olha, eu vou ser doador, tem outros que não. Como é que é o convencimento da família de que aquela pessoa já está com morte cerebral? Será que mexe com o emocional? É difícil? Mexe com todo mundo. Apesar de nós trabalharmos com isso, a gente está constantemente também se preparando para acolher a família da melhor maneira. Ninguém é obrigado a doar.
Mas nós percebemos que as pessoas na nossa região, ela tem um sentimento de altruísmo tão bonito que elas pensam no próximo e isso faz com que a taxa de doação seja muito alta. Mas nós colocamos para famílias as possibilidades. Primeiro, é esclarecer para ela o que levou à morte encefálica. Porque se a família não entender que o parente, o ente querido está morto, não adianta querer falar de doação. Então, nós somos transparentes com eles para falar da morte e, posteriormente, da doação. Nós estamos falando muito em morte, mas tem doador vivo também, né? Tem. Esses órgãos duplos que a gente tem podem ser doados em vida. Podem e são doados, são feitas cirurgias de transplante quando há um grau de parentesco próximo. E aí realmente são os órgãos duplos ou, no caso do fígado, que se regenera. O fígado pode tirar um pedaço Pode. e ele cresce no Ele organismo continua da outra ali. pessoa. Perfeito. Então, o fígado tem essa condição. Há muito caso de pais que doam para filhos parte do fígado e ambos vivem muito bem. Mas a questão de órgãos duplos tem toda uma legislação que tem que ser realmente pessoas próximas. Agora, existe uma fila, né? Uma fila que é realmente muito disputada. O pessoal fica tomando conta se o outro passou à frente. É um negócio difícil. Quando é o caso de uma doação de parente, eu posso escolher que vou dar para o meu parente ou tenho que seguir a fila e o parente ficar... Não, no caso do doador vivo, você já está sinalizando que vai doar para um parente próximo que está ali dentro da legislação. Eu posso doar até parentes de tantos graus. Não existe mais essa história do sujeito botar anúncio no jornal, vendo o meu rim e tal. Acabou isso. Isso é completamente ilegal. No Brasil não tem nada que venha a nos envergonhar a respeito dessa questão. Nós temos uma legislação muito bem feita e que faz com que o processo fique muito transparente. E no caso dos doadores falecidos, que são os doadores em morte encefálica, às vezes tem essa questão, um passou na frente do outro. Não existe uma série de critérios. Entre eles tem o tempo que o paciente está na fila, além do tempo que o paciente está na fila, né, que nós chamamos de cadastro único, tem também a compatibilidade. Às vezes eu tenho um paciente que está lá há 10 anos aguardando um rim e um que está lá há 2 anos. Mas o órgão doado é mais compatível com esse que está há 2 anos. E se for transplantado nesse que tem 10, vai levar aquele que tem 10 anos de diálise, por exemplo, a um risco de morte. Então, quem vai ser o receptor? O que está há menos tempo na fila, desde que ele seja mais compatível ou então esteja priorizado no grau de necessidade. Em vida, eu querendo doar meu órgão, o que eu devo fazer? Comunicar à família. Não tem como falar de doação e conscientização dentro de casa se não falar a questão da doação para os familiares. Essa coisa de deixar testamento, de botar no cartório... Não, isso, valor legal não tem. Tem o valor de informação. Moral. De tentar esclarecer. Porque uma das perguntas que nós fazemos para a família é o que aquela pessoa, o que aquele parente gostaria de fazer se ele pudesse escolher entre a doação. Quando você já disse para a família que é doador, a família vai ter muito mais tranquilidade de dizer, não, nós queremos doar, porque o desejo dele era salvar vidas. Então, a questão para que a gente possa mobilizar a nossa família, sem dúvida nenhuma, esclarecer e informar aos familiares que nós somos doadores. Antigamente tinha uma carteirinha que a gente fazia na Cruz Vermelha, botava lá que era doador e tal, parará, e o pessoal dizia, não, se a família recusar, vão meter um processo, né? Isso tudo não existe. Não existe. Isso acabou em 2001 com uma publicação de uma nova orientação e a lei no nosso país é o que nós chamamos de lei consentida. A família precisa consentir com a doação. Não será feito absolutamente nada com o paciente, não terá doação de órgãos se a família antes não autorizar. Dias atrás nós tivemos uma doação fantástica aqui. Parece que o cidadão que morreu deixou órgãos para várias pessoas pelo Brasil afora. Como é que foi isso? Uma família muito bonita, uma família que mexeu com a gente, porque eles disseram que a paciente em vida já havia informado que gostaria de ser doadora. E era uma paciente jovem, a gente nunca espera que um jovem vá embora, a gente nunca espera que uma criança vá embora, a gente nunca espera que um parente próximo vá embora. Mas nesse caso ela acabou tendo aí uma doença, uma lesão neurológica e acabou entrando em morte cefálica e a família doou. Foi doadora de coração, fígado, rins, córnea e ajudou aí mais de 7, 8 pessoas. Hoje, qual a chance de sucesso num transplante? Enorme. Hoje nós temos condições e medicações, tratamento muito avançado.
As medicações são muito avançadas, então a chance de sucesso de um transplante ela é muito alta. Quando nós pegamos lá os índices de sucesso das equipes, a gente percebe que a cada ano que passa, a taxa de sobrevida, ou seja, a taxa de vida daquele que recebeu o órgão, aumenta cada vez mais. Você tem ideia de um tempo médio para a rejeição do órgão e, naturalmente, o acompanhamento e o tratamento? Não tem, varia muito de paciente para paciente, mas teve pacientes conhecidos que ficaram, por exemplo, com um rim durante 25 anos. E a gente costuma dizer que... Mas tomando remédio Tomando sempre. remédio todos os dias. O cuidar daquele órgão é responsabilidade também do paciente que recebeu. E a gente costuma dizer, muitas vezes, a gente fala assim, mas o paciente ficou com um órgão durante 4, 5 anos. Aí, às vezes, as pessoas falam, mas nesse 4, 5 anos ele viu a filha casar, ele viu o neto nascer, ele viu tantas coisas que ele não veria se alguém não tivesse doado os órgãos para ele. Então, a questão da doação, ela vai muito além do tempo. É tudo aquilo que a pessoa consegue viver após receber o órgão. Outro dia eu fiquei pensando, né? Eu já estou com algum tempinho no jornalismo e eu vi acontecer, né? Vi pelo noticiário acontecer o primeiro transplante de coração no mundo, Christian Barnard. Né? E aqui no Brasil, Euríclides de Jesus Zerbini, né? Que foi o introdutor do transplante de coração aqui no Brasil. É emocionante ver o progresso da medicina nesses casos. E é emocionante ver também o desprendimento das famílias que se tornam doadoras. Obrigado, Felipe. E parabéns pelo trabalho da nossa equipe do Hospital Regional. Eu que agradeço a oportunidade e reforço que as pessoas mais importantes do processo de doação e transplante são as famílias, que num ato de altruísmo pensam nas pessoas a ponto de, mesmo com dor, colocar a dor de lado e optar pela doação de órgãos.